Queridas amigas, senhoras, bondosos senhores e amigos, que Jesus esteja conosco em mais esse momento luz, para que possamos, envolvidos por Ele, nos intercambiarmos como amigos, para aprendermos um pouco mais do conteúdo que a doutrina espírita tem nos oferecido. E efetivamente com isso promovermos a nossa autoiluminação e a vivência do Evangelho de Jesus. O nosso objetivo hoje de estudar um tema da Revista Espírita de 1858, que é Palestras Familiares de Além Túmulo, nós vamos trazer um pensamento inicial de Allan Kardec, que efetivamente vai explicar o porquê, inclusive, que o espírito que vem se autonominar Mozart, ele faz uma análise sem se prender tanto na questão do nome do espírito, mas acima de tudo no conteúdo que o espírito apresenta e na boa intenção daqueles que arguíram o espírito. E nosso objetivo então é trabalhar a primeira palestra, porque são duas palestras que foram publicadas por Allan Kardec. Se o tempo nos permitir, nós faremos esse trabalho em 2 semanas. Mas se for necessário, não estaremos alterando a programação se tivermos que estender. Porque não adianta a gente correr e não aproveitar o conteúdo que o nosso coração anseia. Se o intelecto fica querendo também se envolver de informações, primeiro é necessário que atendamos a voz do coração. Afirma Allan Kardec, eu peço vênia para fazer essa leitura, para que a gente possa sentir um pouquinho da presença de Allan Kardec dentro da nossa sala, não é? Ele, esse apóstolo da verdade, o precursor dos novos tempos, deve ser sempre bem-vindo no nosso meio doutrinário, porque ele é o legítimo codificador. Afirma Allan Kardec, um dos nossos assinantes nos enviou as 2 entrevistas que se seguem com o espírito de Mozart, ou o espírito Mozart, como queiram. Ignoramos onde e quando se realizaram. Não conhecemos o interpelante nem o médium. Somos completamente estranhos a tudo isso. Entretanto, é notável a perfeita concordância que há entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre vários pontos capitais da doutrina, em circunstâncias completamente diferentes, quer quanto a nós, quer quanto a outras pessoas, e que transcreveremos em números anteriores e no livro dos Espíritos. Sobre tal similitude chamamos a atenção, agora dos nossos ouvintes, que da mesma tirarão a conclusão que lhes parecer mais adequada. Aqueles, pois, que ainda pudessem pensar que as respostas às nossas perguntas são um reflexo de nossa opinião pessoal, verão por aqui se nesta ocasião nos foi possível exercer qualquer influência. Para terminar, felicitamos as pessoas que sustentaram estas palavras pela maneira que as perguntas foram feitas. Apesar de certas falhas que demonstram a inexperiência dos interlocutores, em geral são formuladas com ordem, clareza e precisão, e não fogem à linha de seriedade que constitui condição essencial para obter boas comunicações. Os espíritos elevados se dirigem às pessoas sérias, que de boa fé desejam esclarecimentos. Os espíritos levianos divertem-se com as criaturas frívolas. Então, fazendo uma análise rápida
desta introdução, começando do fim para o começo, Allan Kardec vem nos mostrar a importância do nosso trabalho na sala e dos espíritos que tutelam esse trabalho. São espíritos sérios, porque nós não somos criaturas frívolas. Nós estamos aqui em busca de entendimento e com boa fé estamos aqui aprendendo com os educadores do além como lidar, inclusive, com os espíritos, como questioná-los, a ordem, a clareza do raciocínio, a organização e a disciplina, para que nós obtenhamos respostas que venham calar fundo nos nossos corações, que venham nos ajudar no entendimento quanto às leis da vida. Sempre que nos referimos ao trato com os espíritos, gostamos de abrir um parênteses para dizer que o treinamento para esse trato deve acontecer no trato que nós temos com outros espíritos. Me refiro àqueles que estão encarnados. Devemos aproveitar todas as oportunidades para aprender com todos, porque todos estão sempre a nos oferecer recurso para o nosso aprendizado. E o que também é importante colocar ou relembrar no texto lido, que Allan Kardec não está preocupado se é Mozart ou não, porque ele ignora inclusive os médiuns ou o médium que foi o intermediário dessa comunicação, como também desconhece aqueles que levantaram as questões. Mas ele só publica esta entrevista porque ele observa a coerência no trato doutrinário. É um assunto que todos nós espíritas precisamos sempre observar. Quando estamos diante de um livro, de uma palestra, não é? De um artigo, de uma conversa, observar sempre se o que está sendo trazido, principalmente no que reporta a doutrina espírita, se tem a ver com a codificação espírita. Porque se não tiver, é melhor deixar 9 verdades do que deixar 9 verdades para aceitar uma mentira, não é mesmo? Para ser correto com o pensamento do codificador. Devemos analisar e para analisar com propriedade nós precisamos então nos preparar e estudar como nós temos tentado fazer nessa sala, sem perder, obviamente, aquele cunho do atendimento espiritual que todos nós necessitamos nesse momento de desafio. Mas vamos lá. Vamos ao início da entrevista. Questionaram assim ao espírito: em nome de Deus, é o espírito de Mozart? Resposta: sim. Por que é Mozart e não outro espírito? Resposta: foi a mim que evocaste. Então vim. Observemos, nós vamos tecer breves comentários à medida que formos lendo a entrevista. É tão importante, não é? Em nome de Deus, inicia a indagação. Em nome de Deus, abrimos a sala. Começamos a reunião, damos partida ao estudo do Evangelho no lar. Não porque pronunciar o nome de Deus por si só atrai bons espíritos, mas em nome de Deus é uma reverência, é um carinho, é uma súplica. E nós aprendemos com Jesus que todo pedido nos é atendido. Foi Jesus que afiançou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á a verdade, como colocou a Marcele no chat. Bom, agora na segunda pergunta: por que Mozart e não outro espírito? Foi a mim que evocastes, então vim. Nós queremos lembrar que podemos ter espíritos que afirmam ser determinadas personalidades e não o são, porque afirmar podem estar dizendo
falaciosamente. E por isso precisamos ter critério ao observar as respostas. Mas o que é muito importante que precisamos de verificar, principalmente no nosso contexto de vida, é que a evocação, ela traz consigo respostas. Sabemos que quando pensamos num ser que partiu, as nossas partículas mentais viajam no universo na velocidade da luz, interpenetram dimensões e nós atingimos os objetivos, principalmente quando o pensamento se torna embasado com fé, com direção, ou mesmo aqueles pensamentos que partem das mentes que estão enfermas, que não aceitam que o espírito partiu. Então devemos verificar o cuidado quando relembrarmos de determinados seres que se foram. Lembrarmos deles através do carinho, da benevolência, da prece. E quando saudosos, devemos endereçar a eles aquele contributo de uma saudade que edifica e que liberta, e não aquele conteúdo que aprisiona, que engaiola ou que traz dificuldades. Continuando. Que é um médium? Perguntou para o espírito. Resposta: o agente que une o meu ao teu espírito. Quer dizer, o médium, como nós aprendemos com Kardec, é o intermediário. É aquele que se torna instrumento por ter uma faculdade, vamos dizer assim, mais ostensiva, mais ampliada, mais, em alguns casos, preparada. Ele se torna o intermediário que vai trazer de outra dimensão espiritual aquele conteúdo que efetivamente os homens que estamos muitas vezes vivendo só no plano da objetividade, das questões sensoriais do plano físico, não obtemos, por não estarmos preparados, porque há de chegar um tempo em que todos nós teremos acesso ao mundo espiritual de uma forma mais educada, de uma forma mais eficiente, se eu posso assim dizer. Bom, continuando. A quarta pergunta. Quais as modificações fisiológicas e anímicas que, malgrado seu, sofre o médium ao entrar em ação intermediária? Resposta: seu corpo nada sente, mas seu espírito, parcialmente desprendido da matéria, está em comunicação com o meu, unindo-me a vós. Ele vem dizer aqui de uma forma muito simples, mas bem clara para todos nós, que quando uma entidade espiritual vai utilizar de um médium para uma comunicação, por exemplo, através da psicofonia, ou seja, ele vai utilizar da fonética, do aparelho da fala do médium para se comunicar, ele não atua diretamente no corpo físico. Ele vai atuar através do corpo espiritual do médium. Une-se as suas expressões psíquicas, energéticas, ao campo energético do médium, que através dos sensórios do cérebro, ele vai transferir, obviamente por comandos mentais, aquilo e vai se tornar aquela manifestação física, se nós assim podemos dizer. Então ele está querendo dizer que a atuação, portanto, se dá em nível mental. Lembramos disso. Passa primeiro pelos condutos psíquicos. A quarta pergunta. O que é o que se passa nele nesse momento? Ou seja, o que está se passando com o médium? Resposta: nada com o corpo. Apenas uma parte de seu espírito é atraída para mim. Faço sua mão agir pelo poder que o meu espírito exerce sobre ele. Eu gostaria de
dizer que nós temos um grande estudioso da mediunidade que está conosco na sala, que é o Juarez, e eu aproveito para fazer uma propaganda para os estudos da sala que acontecem na terça-feira, que o Juarez trabalha estas questões de uma forma bem clara, bem detalhista. Então nós aqui só estamos fazendo um ensaio, mas ele vem então, apenas para não dizer que não falamos das flores, que quando ele fala que apenas uma parte de seu espírito é atraída para mim, ele está falando do corpo mental, do nosso perispírito, não é? Ou seja, há uma atração do espírito do médium, e isso vai se dar, ele expandindo o seu corpo espiritual, que entra em relação com o corpo espiritual, portanto, do espírito comunicante. E com isso vai haver então uma atuação na mão, não é? Nas expressões faciais, quando se dá o fenômeno da transfiguração, não é? Ou da própria fala que nós citamos aqui, não é? Mas o que é importante é que essa atração do espírito do médium, ou do corpo espiritual do médium para o corpo espiritual do espírito, se dá por um veículo chamado sintonia, sintonia de pensamentos e afinidade. A afinidade já entra nos campos magnéticos, nos campos da atração, e da própria repulsão. É um assunto que requer de nós um carinho todo especial para estudar o livro dos médiuns. Continuando. Assim, o médium entra em comunicação com a sua individualidade espiritual diferente da sua? Resposta: por certo. Tu também, sem seres médium, estás em contato comigo. Olha que interessante aqui. Ele vem falar que o processo se dá tanto com o médium, que está sendo utilizado pelo espírito para se comunicar, mas a comunicação se dá inclusive com aquele que está participando, o interlocutor, aquele que está indagando, porque há uma aproximação entre ele também, né? Através do quê? Dos condutos psíquicos. Porque a partir do momento em que ele está conversando com um espírito, que se comunica através do médium, o seu campo mental está entrando em relação com a entidade comunicante. É o que nós estamos falando de estabelecer uma sintonia. Quer ver? Se vocês... Quer ver é coisa aqui de mineiro, né? É só uma brincadeira. Mas querem ver esse momento? Vamos ver se o Juarez concorda conosco. Juarez, se você quiser uma participação aí na sala, no chat, né? Aciona aí, porque você que é doutor aí da matéria. Vamos pensar. Todos nós na sala estamos sendo atendidos pelo coordenador da sala. Esse coordenador da sala, no mundo espiritual, é aquele que trabalha com um grupo de entidades que estão cuidando, cada um na sua especificidade, para que a sala funcione. Tem aqueles que cuidam dos computadores, tem aqueles que cuidam dos moderadores, tem aqueles que ajudam o facilitador que está escolhendo a matéria, não é? Existem aqueles que inspiram o facilitador para que o facilitador faça a concatenação do raciocínio de uma forma mais eficiente, porque os facilitadores no campo terreno, diuturnamente, nem sempre têm essa condição. E nós temos expositores aí na sala que vão entender o que eu estou falando. Tem momentos que a gente está num processo que nós mesmos ficamos assustados com a rapidez do pensamento, com a desenvoltura, que efetivamente a gente vê claramente que são dos espíritos que nos conduzem. Agora, nesse momento que está tudo organizado, que existe todo um planejamento que está sendo cumprido sobre a égide dos tutores do movimento espírita, que estão nos preparando para o dia do amanhã, nós, Xanri, Afonso, Gil, Dacil, o Espírito Online, a Deus, a Vaneudes, nós estamos lendo os nomes que estão nos chats aqui, pulando alguns, né? O nosso irmão Coimbra, a Regina Silva, o Elcio,
Ah, o grande André Sobreira, André, um grande abraço a Tina, enfim, nós estamos todos na mesma sintonia do bem. O tema é palestras familiares de além-túmulo, não é? Marcelo e Lúcia está falando que a espiritualidade superior baixou aqui em casa. Pois é, minha irmã, eles têm que baixar e a gente aprender a subir, porque não adianta só eles baixarem aí. Mas eu estou brincando com você, Marcelo. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós estabelecemos um projeto de estudar esse tema. Com isso, nós estamos nos intercambiando, concordam? Então há aqui uma expansão do nosso corpo mental. E a expansão do nosso corpo mental estabelece, então, uma troca efetiva entre nós, dos anseios, das necessidades, do conhecimento e até daqueles que estão na sala que já têm condição de nos atender espiritualmente. São os benfeitores que estão aí com os nomes aí, com as personalidades e que nem sabem muitas vezes que já estão numa condição superior. E por isso é que a espiritualidade superior tem que baixar em nós, né? Um espírito baixou em mim, tem até um filme assim, né? Mas o espírito não baixa, né? E nem a gente sobe. Isso é só uma questão didática. Os espíritos se fazem presente quando nós nos organizamos em nome do Evangelho, em nome do Cristo, ou para aqueles que são mais espiritualistas, né? Em nome da luz, dos esotéricos, né? Em nome de Deus, enfim, em nome do Espírito Santo, cada um na sua. Mas no nosso caso espírita, nós estamos aqui em nome do aprendizado, da evolução, sob a tutela dos benfeitores que nos ajudam, sobre a égide de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, e nos engrandecendo cada vez mais nesse mundo para qualificar esse mundo a partir da qualificação pessoal de nós mesmos. Vamos continuar, porque senão o tempo está indo a velocidade incrível. Continuando. A sétima questão. Quais os elementos que concorrem para a produção desse fenômeno? A atração dos espíritos, com o fim de instruir os homens. Leis de eletricidade física. Olha que interessante. Aqui ele vai usar um termo eletricidade física. Nós podemos trazer já, por exemplo, Emmanuel, quando fala que o pensamento nosso ele se expressa em leis eletromagnéticas, dinâmica, estática. Olha que interessante, com força, com propriedades, né? A definir que os elementos que favorecem são os elementos que objetivam os encontros. Da mesma forma que quando há um encontro para promover o mal, esse mal, que é a ausência do bem, promover a violência, que é efetivamente o antônimo, né, do altruísmo, vai favorecer intercâmbio espiritual de baixa frequência. Então, seja para o bem ou seja na ausência do bem, o intercâmbio se faz. Agora, nós vamos ter condição de avaliar o intercâmbio a partir do conteúdo que está sendo desenvolvido nesse encontro. Não é mesmo? Então, nesse momento aqui agora, todos nós estamos com o coração sensibilizado. Vocês têm dúvida de que nós estamos sendo envolvidos agora pelos nossos benfeitores espirituais? Se nós estamos no nosso quarto deitado, ouvindo, não é, através da equipação aí, não é? Ou se estamos aqui na sala, com a luz acesa, com os meninos correndo para um lado para o outro, cachorro latindo. O importante é o nosso foco. Por isso é que doutrina espírita não dá muito... trabalha numa outra linha, que muitas vezes as religiões valorizam muito, que é o do culto externo. Não é? É a postura, é o outro que vai vestir roupa branca. Não é? Não pode fazer isso, não pode fazer... Nós temos que pensar no conteúdo moral que está sendo veiculado e na nossa fé, na nossa capacidade, na nossa habilidade de desenvolver uma conexão de ordem que venha nos fazer bem. E só vai nos fazer bem se a conexão promover o bem do semelhante. Continuando, ou melhor,
Eu não posso continuar. Como assim, Casalberto? Me ocorre uma pergunta, talvez de um companheiro que está aqui comigo. Como assim? Nós não temos que promover o bem, não é para nós? Na essência é isso mesmo. Mas na prática, nós só vamos promover o bem para nós mesmos fazendo bem para o semelhante. Porque fazendo bem para o semelhante, nós estaremos nos qualificando. Nós estaremos nos preparando para o bem que há de nos visitar no tempo e no espaço. Mas como somos almas ainda cheias de dificuldades, de infantilidades, de incipiências, nós não podemos desconectar da beneficência, que é diferente de caridade. Muitas vezes os espíritas falam, tem que fazer caridade, porque Paulo de Tarso explicou isso para Allan Kardec publicou do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá, fora da caridade não há salvação, sim. Mas aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, se eu não estiver errado, na questão 886, quando Allan Kardec questiona qual é o sentido da caridade, não é, em nível de Evangelho. Aí os Espíritos vão dar uma aula dizendo que a caridade realmente, nós poderíamos defini-la como aquele equipamento que os médicos usavam antigamente. Temos médicos aí na sala? Se tiver, essa turma usou muito esse equipamento. É o antigo, mais famoso, BIP. Vocês já ouviram falar no BIP? Hoje tem equipamento de todo tipo, né? Até médicos que são chamados por ondas mentais. Mas antigamente a gente tem o BIP para chamar o médico. O BIP, no nosso caso aqui de espiritismo, é a benevolência, a indulgência e o perdão. É assim que o Evangelho entende a caridade. Então, ser benevolente, ser indulgente e perdoar. É a prática. Caridade não é filosofia. Não é? Mas a Marcele está falando, perdão é importante. Mas interessante que a espiritualidade deixa o perdão para depois. Primeiro ele fala de benevolência e de indulgência. Se a gente for pensar bem, sendo benevolente e sendo indulgente, né, o perdão, ele se pulveriza dentro, efetivamente, do próprio processo. A Marcele está dizendo para nós que nós não captamos o pensamento dela devidamente. Ela está dizendo que o perdão é na hora H, não é? E que a benevolência e a indulgência antecede. O que nós estamos querendo dizer com a participação da Iuama, isso é um nome indígena? Me perdoem a ignorância, mas eu achei tão bonito. Mas ela está dizendo assim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Você foi na letra. Muito bem, filha. É isso mesmo. Benevolência para com todos. Aí eu tenho que interromper. Benevolência para com todos. Ser benevolente não pode escolher. Todos. Inclusive consigo mesmo. Porque muitas vezes nós podemos agir com benevolência com o outro e sermos carrascos com nós mesmos. Isso é um problema sério. O perfeccionismo é a expressão de orgulho, de vaidade. É diferente de procurar a perfeição. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. O vosso Pai é perfeito sem exigir. Né? O vosso Pai é perfeito de acordo com as concepções. A indulgência para com as imperfeições dos outros. Todos nós estamos em aprendizado. Se a gente agir com indulgência para com as imperfeições dos outros, o perdão ele já está embutido no processo. Mas essa trilogia colocada pela espiritualidade vem nos definir um pensamento paulino que a Tina está colocando no chat. Né? Ela está, embora ela não colocou a citação, mas ela está se referindo à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando colocou, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu nada seria. Então o amor aqui é a lei, vamos dizer assim, magna. Agora, a caridade é a expressão do amor. Tem pessoas que confundem amor com caridade. Não, caridade é a expressão. Agora, a expressão da caridade, na prática, é a benevolência, a indulgência e o perdão. Continuando, Sil. A Sil está falando da borboleta,
Sil, você está extremamente inspirada hoje. O André está colocando aí que ele está concordando, né? André, mas que bom que nós estamos na mesma sintonia. Mas tem hora, André, vou fazer uma brincadeira com você, que é melhor discordar. Porque discordando a gente aprende, né? E como aqui é evangelho, a gente discorda do seu sentido assim, Beto, você falou certinho, mas tem um outro aspecto, né? É assim, porque tem gente que fala assim, não, você está errado. Meu Deus, que deselegância. E já assisti isso até em estudo de debate evangélico. A pessoa falar para a outra assim, não, você está completamente errada. Não existe nada errado no universo, a não ser quem diz que está errado. Está tudo certo dentro da providência divina. Depende de como nós entendemos a vida. Continuando. Quais as condições indispensáveis para a comunicação? Resposta: uma faculdade concedida por Deus. A faculdade, a mediunidade. Aí vem para nós um pensamento, que a mediunidade é uma faculdade que vem do alto, vem de Deus. O problema é que quando nós fazemos dela instrumentos da treva, mas a mediunidade é santa, não é verdade? Para a gente pensar. E obviamente ela é educada ou desenvolvida. Não é? Todos nós somos médiuns. Se você exercitar, treinar, trabalhar, estudar, você pode transformar a sua habilidade ou a sua sensibilidade num instrumento que edifica, num instrumento mais qualificado, nas mãos afinadas dos instrumentistas do além. Não é mesmo? Continuando, na nona. Qual o princípio determinante? O princípio determinante para que haja as condições indispensáveis? Resposta: não posso dizê-lo. Quando o Espírito fala não posso dizê-lo, nós podemos avaliar aqui sobre dois aspectos. Primeiro, o Espírito desconhece, porque o Espírito não sabe tudo. E tem muita gente procurando os Espíritos para querer fórmula. E os benfeitores vêm dizer que a grande fórmula é a do amor. O seu desenvolvimento se dá no laboratório do dia a dia. Portanto, nos compete operar na ciência e descobrir as fórmulas que nos atendem na Terra. Os instrumentos que venham qualificar a vida terrena. Não é? As ocasiões que favorecem um intercâmbio solene entre os encarnados e entre os desencarnados. Mas nada vem do alto pronto. Não é? O que vem do alto vem de uma forma definitiva. Isso é uma fala de João Batista, está contida no Evangelho de João, se não me salvo engano, no capítulo 2. Tudo que é da terra é transitório, o que vem do alto é para sempre. Por isso é que os espíritos não podem trazer as vacinas para resolver as doenças do mundo. Porque se existe a doença do mundo é porque nós precisamos dela ainda em nível de causa e efeito. Agora, se nos capacitarmos e for do merecimento, o mundo espiritual favorece e a vacina é desenvolvida e vem para ficar para sempre, enquanto os homens precisar de tomar a vacina. Continuando. Podereis revelar-nos as suas leis? Resposta: não, pelo menos agora, mais tarde tudo sabereis. Muito interessante, é uma resposta sábia. Está dentro do contexto que nós apresentamos. Tudo tem o seu tempo, tudo tem seu preço, tudo depende das condições. Então agora eu poderia falar para todos aqui, porque eu estou olhando num espelho côncavo que reflete as minhas necessidades, que muitos dos nossos dramas, que a gente tenta solvê-los, que a gente tenta direcionar e não consegue, vem para nós uma mensagem, é que nós estamos no caminho e não podemos desistir. E desesperar jamais, como fala a música, a poetisa. Aprendemos tanto nesses anos. Canta a cantora Simone, me vem aqui o refrão. Mas é importante para nós
que no esforço é que nós conquistamos. E muitas vezes o resultado, ele não é o mais importante. O importante é estarmos no processo. Não é? O caminho se faz no caminhar. Não é? É um pensamento do filósofo Hermes Trismegisto. O caminho se faz no caminhar, que está em consonância com o que Jesus define para nós. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Se ele sendo o caminho, se nós fizermos o que ele nos ensina, nós construímos o nosso próprio caminho. Porque ninguém constrói o caminho do outro, diga-se de passagem. Na questão 11, Jesus, Juarez, são 28. Não vamos chegar lá hoje, hein? Né? Então eu não vou correr, mas eu estou tentando objetivar para a gente ganhar em qualidade. Vamos lá. O Juarez falou que chega assim. Tudo bem, Juarez. São 21h22, topas até as 2h26 da manhã? Não tem problema, né? Nós podemos ficar. Mas vamos lá. Mas o pessoal aqui, mas os espíritos já falaram que não tem chance não. Que é na disciplina e na disciplina. Marcou, começou, tem que terminar. Mas vamos lá. Na 11ª, aliás, em que termos positivos poder-se-ia anunciar a fórmula sintética desse fenômeno maravilhoso? O fenômeno da mediunidade da comunicação, não é? Que ele se refere. Resposta. Leis desconhecidas que não podereis compreender. É importante nós lembrarmos que esse texto foi antes, se ele foi publicado em 1858, ele pode ter sido ditado bem antes. Se nós viajarmos no tempo, o que essa pergunta feita para os espíritos sobre o mecanismo, no tempo certo ela veio, através do próprio Allan Kardec, quando publica, não é? O livro dos médiuns. É o código de aprendizado para todos os médiuns. E nós costumamos dizer que o médium que não estuda constantemente o livro dos médiuns, ele está a pé de guia. Não é? Ele está a pé não é? De guia. Eu estou repetindo, que aqui em Minas é uma frase, é um pensamento, né? Quando você não pode chegar rapidinho, né, com uma cavalgadura boa, ou uma carroça bem ajustada, uma diligência bem desenvolvida, né, ou um carro super potente, você tem que ir a pé. Não é? E a pé, você sabendo que tem instrumento, não é fácil. Então, um médium que não estuda o livro dos médiuns está a pé. Sabe por quê? Pede o André que eu explique. Porque no frontispício do livro dos médiuns está escrito assim: guia dos médiuns. Então a base da mediunidade, Allan Kardec metodizou, ele cientificou a mediunidade. Então, se nós não estarmos procurando entender com propriedade com quem tem autoridade, nós vamos estar a pé de guia. Aí vai aparecer guia de todo jeito aí, que vai guiando um para cá, guiando para lá, e aí cai naquele ditado popular que é cego guiando cego. O médium tem que ter conhecimento. O médium precisa, para isso, adquirir autonomia. E aí a gente entende o porquê muitos médiuns acabam passando por maus pedaços, porque ficam dependendo de terceiros. Ficam dependendo de orientadores que muitas vezes também não se preocupam com o conteúdo, com o estudo, o mecanismo da comunicação. E aí, com isso, fica todo mundo à mercê dos espíritos que se comunicam mesmo, não é? Mas são aqueles que muitas vezes trazem frivolidades. Ou então são espíritos bons, boas intenções, mas sem condições de realizar trabalhos com maiores expressões. Meus amigos, como diz uma grande amiga nossa de movimento espírita, Jesus toma conta, porque o tempo está caminhando, nós estamos chegando quase ao final. Eu vou ler mais algumas questões para que a gente possa encaminhar para as conclusões, pelo menos de hoje.
Poderia o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva? Em que condições? O médium pode entrar em relação com alguém que está encarnado? Resposta: facilmente, se a pessoa estiver adormecida. Juarez, quantas oportunidades nós já participamos de atendimento espiritual para companheiros que estavam em leitos, em coma, não é? Nós vivemos um processo com um grande amigo que desencarnou, um líder, realmente líder nato, educador por excelência do movimento espírita, que nós tivemos a oportunidade de conviver com ele, que ele ficou algum tempo em coma, e durante esse processo ele se manifestou por 2 vezes nas atividades mediúnicas e se comunicou de uma forma muito consciente, não é? Inclusive definindo, esclarecendo o que ele estava passando e inclusive informando que passaria alguns dias, o que acabou acontecendo, né? Viria o seu desenlace. Foi um dos momentos mais marcantes que nós vivemos, né? Dentro desse conceito. Agora, é muito mais comum do que se imagina. Por isso que existem reuniões de atendimento espiritual à distância, onde a gente leva nomes daqueles corações que estão sendo atendidos nas casas espíritas para essas atividades, para núcleos de irradiação, de atendimento, onde muitas vezes os espíritos são até preparados para a desencarnação, ou vivem atendimentos, não é? Notas terapêuticas que os libertam, que auxiliam, e depois eles retomam, não é? As suas atividades cotidianas. É muito comum acontecer, né, desses atendimentos através de companheiros que estão vivendo em outra parte do planeta. Já tivemos a oportunidade de ter intercâmbio com um companheiro que estava, o corpo físico dormindo lá em outro país, e o espírito dele vindo bater papo com a gente, conversar sobre doutrina espírita. Já vivemos a atividade que estes companheiros participaram da atividade mediúnica do estudo conosco, né? A nossa Duane está questionando se qualquer um pode, ao dormir, fazer viagem astral conscientemente, se lembrando de tudo ao voltar do sono. Duane, a sua pergunta é extremamente valiosa, inteligente, e que vai definir para nós, inclusive, a nossa interrupção da leitura, para que a gente possa continuar, se a coordenação assim entender, conversando com a Juarez e com a Chanri, a gente continua semana que vem na 13ª questão. Mas te respondendo, minha irmã, sem ter a pretensão de responder fechando, porque a gente só traz abertura, no momento em que você pergunta se qualquer um, nós poderíamos dizer que qualquer um pode, face às faculdades anímicas da alma. Agora, se desprender do corpo, viagem astral, é qualquer um. Agora, conscientemente, ainda no nosso estágio evolutivo, vamos dizer assim, a nossa capacidade cerebral, quando o corpo físico retoma, e nós relembrarmos de todas as experiências, é muito complexa, porque o nosso cérebro não dá conta de registrar a intensidade vibracional que nós vivemos no mundo espiritual, né? Por isso é que cada um tem uma cota de lembranças das suas viagens astrais, né? Dos seus períodos, das suas experiências, dos seus contatos no mundo espiritual. Agora, é óbvio que aí nós vamos entender que também está diretamente relacionado à evolução do espírito. Então, os espíritos que estão numa condição de extremos, de trabalhos exuberantes, no que reporta ao atendimento à humanidade, nós não poderíamos imaginar que eles ficariam completamente longe das suas experiências do mundo espiritual. É muito viva essas experiências, mas é óbvio que relembrar das experiências vai estar diretamente relacionado
com a autorização do mundo espiritual, do seu mentor espiritual, dos técnicos que nos acompanham, porque como são pouquíssimos os espíritos, vamos dizer assim, superiores, que estão no nosso meio, não é? Nós poderíamos então definir que a reencarnação para quase totalidade da população é imposta por Deus para nos fazer progredir. Não é a questão 132 do Livro dos Espíritos? Qual o objetivo da reencarnação? Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, não é expiação, para outros é missão. Então, a nossa ideia aqui, não sei se atendeu a sua questão, inclusive eu vi aí que alguns praticantes de algumas religiões assim mais orientais conseguem altos níveis de desprendimento corporal e vivem experiências extremamente valiosas. Nós poderemos também, sim, é fato, né, isso é conhecido, mas nós poderíamos no nosso nível aqui, no nosso meio espírita, cristão, relembrar de Chico Xavier, que viveu experiências transcendentes, né? Embora em momentos oportunos, porque o Chico tinha que trabalhar na fazenda modelo, ele tinha que cuidar da família, ele tinha que trabalhar no atendimento a muito sofrimento, mas ele tinha experiências transcendentes, né? E as biografias são ricas destas informações. Agora, poderíamos concluir que o Chico já estava num processo assim de um trabalho exuberante no que reporta a mediunidade evangelizada. Então, a espiritualidade favorecia, porque, inclusive para ele, significava até a oportunidade de verdadeiros atendimentos espirituais a ele mesmo, ao seu corpo espiritual. Ele era cuidado, ele era tratado. A carga magnética, né, os fluidos, os passes, para ele conseguir exercer o mandato é fato. E isso ele deixou relatado com muitos corações. Né? Costumava o corpo físico do Chico estar todo estrambelhado, né, todo cheio de dificuldade, e ele no mundo espiritual atuando de uma forma transcendente. Como nós presenciamos certa feita, eu acredito que por volta do ano de 1996, 97, alguns anos antes de Chico desencarnar, ele se comunicou em algumas reuniões que participamos e com muita autenticidade, com médiuns abalizados, né? E vinha nos relatar como era a dinâmica dele no trabalho no mundo espiritual. Né? O corpo físico lá, descansando, né? Daquelas décadas e décadas de sofrimento e trabalho, e o espírito dele atuando com toda a jovialidade necessária para o trabalho. Né? Para terminar, a Mariana está dizendo que teve uma experiência recentemente. Né? E se você me permite, Mariana, você está dizendo no chat que estava em baixa vibração por ter pensado e sentido raiva. À noite, dormindo, me vi no local fechado. Me lembro de tudo, mas o importante é dizer que nesse encontro levei um beliscão no braço, o que me fez retornar e acordar. Tenho a marca no meu braço até hoje. Agora vou tentar lembrar desse fato e amar, perdoar, perdoar, perdoar. Minha irmã, olha que interessante, o simbolismo da sua experiência. Você teve sentimentos de raiva, né? De ira, e isso em clausura. Isso nos coloca vamos dizer assim, num departamento sem luz, dentro do nosso psiquismo. Então, quando o corpo dorme, o seu espírito vai se deparar com esse quarto e você ansiando por sair dele, né? Por sair e encontrar a luz. Agora, o beliscão aí, ele pode ter muitos significados. Agora, beliscão no braço para deixar a marca até hoje deve ter sido dado com muita pujança, né, minha irmã? Mas assim, apenas para a gente dar uma descontraída, porque são marcas que o nosso psiquismo mesmo implementa no nosso físico ou no nosso corpo espiritual, né, para servir como uma alertiva para que a gente não repita as nossas dificuldades, não é mesmo? O Elcio está falando sobre a necessidade de ficar com os afins.
E por isso nós pedimos desculpas a todos vocês por ter feito o trabalho assim, de uma forma assim, tão acelerada, porque na realidade o nosso intuito aqui é incentivar a todos a buscar a Revista Espírita, a estudarmos Allan Kardec e trazermos o pensamento de Kardec para o nosso meio, porque nós estamos com saudades de Kardec, nós estamos precisando de Allan Kardec, porque a gente está tendo tempo para ler tantas coisas e Allan Kardec está ficando esquecido. E para reverenciar o mestre e para abraçar a todos da sala e trazer aqui o pensamento do nosso querido benfeitor Emmanuel, nós vamos pedir a Jesus que, embora tenhamos trabalhado hoje num nível assim, mais cognitivo, mais informativo, nós pedimos a Jesus que esse momento seja um momento que a espiritualidade nos abrace, que a espiritualidade possa trazer o Chico Xavier para perto da gente, como o Brás está falando que está com saudade dele. Brás, se você me permite, quantas vezes o Chico disse para amigos verdadeiros que ele, ao desencarnar, ele gostaria muito de continuar a fazer o que ele fazia. Se o Chico Xavier não estivesse no meio da família espírita e nos mundos superiores, como alguns querem, até por uma questão mesmo de sentimentalismo, projetá-lo, eu tenho para mim que o Chico estaria sendo contraditório. Ninguém tem autoridade para falar em nome dele, mas nós falamos aqui em nome daquele que entendeu o que realmente vem a ser uma mediunidade com Jesus. Com Jesus é estarmos sempre perto do sofrimento, para minimizá-lo. Com Jesus é sempre se transformar no lenço amigo, nas mãos estendidas, para acenar despedindo ou para fazer carinho, sensibilizando. Estar com Jesus é transformar a sua vida num pão que sacia fomes. Estar com Jesus é se colocar naquela condição da navegação na vida, tendo a certeza que o porto seguro há de nos receber na mansuetude, nas expressões genuínas da paz. Por isso, devemos continuar na nossa marcha, a marcha ascensional. E o nosso benfeitor Emmanuel, através das mãos apostólicas de Chico Xavier, no livro Harmonização, traz um texto intitulado Quem Siga. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Há crentes que não se podem esquivar aos mecanismos do culto exterior. Sentem falta da genuflexão. Reclamam prédicas incessantes. Outros preferem comentar levianamente as atividades da fé religiosa em todos os momentos e situações, barateando as coisas divinas.
quase sempre declaram que isso lhes constitui a luz sagrada. Entretanto, logo sobrevenham golpes inesperados na estrada comum, precipitam-se em sofrimentos sombrios, em resvaladouros escuros, em abismos sem esperança. Sentem-se abandonados e oprimidos. Chegados a esse ponto, demonstram a verdadeira expressão da insuficiência interna. Muitos se tornam relaxados nas obrigações espirituais. Afirmam-se desprotegidos de Jesus, esquecidos do Pai. É que não ouviram a revelação divina como necessário. O Mestre não promete iluminação de caminhos aos que falem muito somente. Assina, porém, verdadeiro compromisso de assistência contínua aos aprendizes que o sigam. E é interessante salientar que Jesus não se refere a lâmpadas materiais que firam os olhos orgânicos. Promete a luz da vida. Quem, de fato, se dispõe a segui-lo, não encontrará tempo a gastar com exames detalhados de nuvens negras, porque sentirá claridades eternas dentro de si próprio. Quando faças o costumeiro balanço da fé religiosa, não te esqueças da útil observação: se estás falando apenas de Cristo ou se estás a seguir-lhe os caminhos. Se estás falando apenas de Cristo ou se estás a seguir-lhe os caminhos. Vamos dar as mãos espirituais, queridos amigos, e segui-lo, o Mestre, a caminho da excelsa paz. Que Deus nos abençoe. Que os benfeitores continuem nos nossos lares, nos nossos corações, cuidando daqueles que amamos, daqueles que saudosos estamos, dos outros que perambulam no caminho, sem norte, sem rumo. Que o Senhor possa abençoar os dirigentes, os homens públicos, os empresários, mas os operários, os trabalhadores do campo. Que o Senhor possa abençoar o nosso querido Brasil, o coração do mundo, que há de ser a pátria do Evangelho. Que o Senhor possa abençoar a todos os brasileiros que se encontram em outras terras, para que eles se sintam aconchegados por essas vibrações eminentemente evangélicas e possam estes levar a doutrina espírita, o Consolador prometido, para todos os gentios, para todos os judeus, para todos os povos da Ásia, da África, da Europa, para todos os povos de todos os continentes, que possamos como uma família só, pois um só pastor neste rebanho que se prepara para novos tempos, sermos tocados pela nossa Mãe Santíssima, hoje, agora
e por todo sempre.